Boa noite, pessoal. Muito boa noite. Ah, que ideia, Fernandes. Vamos ligar essa luz, né? Vamos ligar. Muito boa noite a todos os seguidores da página Ecoando a Voz dos Mártires. Vamos começar mais uma live me perdi. Nessa quinta-feira, né? Isso. Nessa quinta-feira, 29 de agosto. Peço a vocês que, por favor, compartilhem essa live. Eu hoje estou bem, assim, estou muito gripada, né? Tá complicado hoje para mim, mas o assunto eu considero muito importante. Eu vou fazer a live fundamentada numa matéria que eu postei hoje na minha linha do tempo. E aí eu peço aos meus queridos seguidores que, por favor, compartilhem, porque infelizmente o Facebook tem me censurado, né? E mesmo gripada, garganta péssima, é, cansada, né? Cansada, eu passei boa parte do dia de cama, não deixei de trabalhar, mas passei de cama. Então, a gente vai trabalhar assim mesmo hoje à noite. Muito boa noite, Marilda Costa. Eu queria perguntar para você, querida, se está dando para me ouvir direitinho. E eu só vou compartilhar a live agora na minha TL e a gente vai começar porque eu estou forçando muito a garganta falando, né? Você sabe que eu não consigo parar de falar. O certo era ficar um pouquinho quieta, mas eu não consigo. Então eu peço a vocês, pergunto se está bom, vocês estão me ouvindo bem. Enquanto isso, eu vou compartilhando, né? Como eu já ia falando, quem não me conhece, né? Porque sempre aparece alguém que não conhece o nosso trabalho. Eu sou a jornalista Déia Fernandes, presidente da ONG Ecoando a Voz dos Mártires, instituição humanitária que trabalha com a questão de violação de direitos humanos no mundo muçulmano, combate ao antissemitismo, perseguição religiosa. Temos também tratado da questão de Roraima, né? Nós somos a única ONG que está trabalhando em favor do povo de Roraima, tentando dar visibilidade à situação caótica que está o estado de Roraima, em razão do cumprimento da agenda pernóstica da ONU de imigração em massa, quando os venezuelanos deveriam ser recebidos em campos já ia falar besteira aqui, em campos de refugiados, mas infelizmente o Brasil se curvou ao que a ONU determina e a ONU não quer que sejam instalados campos de refugiados justamente para propiciar a imigração em massa lá no território de Roraima. E a gente está tentando defender o povo de Roraima em relação a essa situação. Estou vendo que a live não está muito boa, né? Aqui a minha transmissão não está muito boa, mas vamos assim mesmo. Deixa eu ver. Eu só estou acabando de compartilhar aqui, gente. Estou vendo que a internet não está boa. Tá até para compartilhar tá difícil. A Gildete está falando que o áudio está bom, que ótimo. Boa noite a todo mundo que está entrando. E, por favor, gente, me ajudem compartilhando, tá? Porque tá muito complicado. Boa noite, Claudivânia. Claudivânia, terra linda, Maceió, sim. Eu espero muito brevemente conhecer. Maceió não conheço. Conheço alguns estados do Nordeste, Maceió não. Boa noite a todos. Então, gente, vamos lá começar sem mais delongas, porque eu sei que o pessoal fica bem chateado quando a gente demora para começar e reclama, né? Ideia, você demora muito para começar, mas foi o que eu falei para vocês. Eu fazendo tudo fica complicado, né? Então eu peço muita paciência a todos vocês. Vamos lá. Hoje eu postei uma notícia que, na realidade, eu há muito tempo eu vim falando sobre essa questão, que é uma questão muito importante para você que quer entender o perigo do Islã ortodoxo, tá? Muito boa noite, Gil Montarroios, internacionalista, escreveu alguns artigos comigo. Muito boa noite, obrigada pela sua presença aqui conosco. Então, gente, vamos lá. Como eu já tinha falado com vocês, eu postei hoje de manhã, recentemente, o chefe da Autoridade Nacional Egípcia, na questão da imprensa, né, egípcia, ele recentemente ele condenou a Universidade Al-Azhar no Egito por não denunciar o Estado Islâmico como uma entidade herética, uma entidade apóstata que não segue o verdadeiro Islã, né?
Então, quando a gente vê essa notícia, e por isso que eu resolvi fazer a live, gente, muito boa noite a todo mundo que está entrando aí. Por que eu resolvi fazer a live? Eu postei um comentário em relação a isso e também o link, porque tudo que eu falo vocês sabem que tem o link. Então eu trouxe o link e no link diz justamente isso. Chefe da Autoridade Nacional da Imprensa Egípcia condena Al-Assad por recusa em proclamar o Estado Islâmico como uma entidade herética. Então, o que o pessoal que vê pensa? Ai, que maravilha! Então, o Egito é um país moderado, porque o Ocidente tem uma ideia tosca, absurda, de colocar os seus óculos, né, a sua lente, para tentar fazer leitura do mundo muçulmano, leitura de uma cultura que eles não conhecem. E o pior, leitura de leis, né, um conglomerado de leis que o Ocidente não conhece, né? Até porque, final da década de 70, um senhor chamado Eduardo Said, que veio trazer, e isso o Gil deve saber muito bem, inclusive melhor do que eu, né? Esse senhor era um palestino, né? Na realidade, ele era um ativista que fingia ser professor universitário. E ele foi um dos nomes, na realidade, o principal nome, que lançou uma releitura do conceito orientalismo, né? Então, esse conceito orientalismo passou a ser visto, como a gente diz no direito, stricto sensu, de uma forma bem restrita, não pegando todo o Oriente, mas só parte do Oriente, especificamente o mundo muçulmano. Então, qual foi a leitura que esse senhor trouxe? E isso contaminou todo o Ocidente e por isso até hoje o Ocidente está perdido e não sabe entender o que é o mundo muçulmano de fato. Então o que ocorreu? Ele trouxe a ideia através desse conceito. No futuro eu vou falar melhor sobre isso e como a esquerda ajudou essa criatura insana, né, que era até um palestino, a formular esse novo conceito, dessa reformulação do conceito de forma tosca. Então ele dizia o seguinte, que toda a literatura, toda a bibliografia ocidental acerca do mundo muçulmano, acerca do Islã, era lixo. Já começa por aí, né? Ele dizia, com outros autores também, e o título da obra era justamente Orientalismo. Ele dizia que todo tipo de produção bibliográfica era no sentido de trazer uma visão estereotipada do Oriente Médio, com o fim de quê? De perpetuar aquilo que a gente está sempre escutando aqui, imperialismo, né? Racismo. Ele falava muito, né, que as obras ocidentais eram racistas. Então ele dizia, olha, vocês não conhecem o mundo muçulmano, né? Então vocês não conhecem, estão trazendo uma visão de inferiorização dos muçulmanos para que vocês perpetuem essa lógica de poder, né, interesse, né, de poder em relação ao mundo muçulmano para dominá-lo. É lógico que ele não tocava em assuntos básicos, né? Quando o mundo islâmico dominou não somente parte da Europa, como, por exemplo, dominou a própria África, né? Grande parte da África foi dominada, inclusive, segundo alguns estudiosos, quem mais escravizou na África não foi o Ocidente, não foi. Eu vou ver se na próxima semana eu faço uma live falando sobre escravização muçulmana, né? No caso, os muçulmanos escravizando africanos, escravizando negros. Os muçulmanos escravizaram bem mais do que o Ocidente, mas você não vai ver isso na escola. Então foi através desse cidadão que se criou a ideia da doutrina de vitimização para a gente ver sempre o mundo muçulmano como vítima dos interesses eurocentristas, né? Como a gente usa lá em relações internacionais, usa muito esse termo, né? E deixava-se de lado todas as aberrações perpetradas pelos muçulmanos, que também, o Império Turco-Otomano mostra bem isso, também tiveram uma fase bem compridinha de expansionismo, tomando terras, matando,
expropriando, né? Como a gente já falou várias vezes aqui nos vídeos. Então, o que, que ocorre? Então, o Ocidente, ele procura sempre colocar uma lente de romantização do mundo islâmico para ler o que acontece lá. E é por isso que hoje a gente vê os jornais dizendo, olha, o Egito, a Turquia, Líbano, são países moderados, quando não são. Aliás, uma notícia de hoje, fresquinha, que infelizmente a gente não viu na grande mídia brasileira, né? Tomamos conhecimento, se eu não me engano, foi ontem, não me lembro direito, né? Mas o Hezbollah, organização terrorista islâmica xiita, financiada pelo Irã, atacou as forças de paz da ONU no Líbano. Aí vocês vão dizer que Líbano é um país moderado. Gente, país moderado, uma entidade terrorista que tem um grande suporte de apoio na sociedade, que, aliás, manda no Líbano. Quem manda naquela geringonça se chama Hezbollah, esse grupo terrorista. Então, atacou forças de paz da ONU. Ninguém fala, Guga Chakra está quietinho e tudo mais. Então, isso não é um país moderado, gente. País moderado não ataca, né, uma entidade que finge ser pacífica como a ONU. Mas, voltando aqui à nossa questão do Egito. Então, muita gente diz que o Egito é um país moderado, quando não é. E quando a gente lê essa notícia, a princípio parece, ora, então as autoridades governamentais egípcias estão querendo que a Universidade de Al-Azhar reconheça o Estado Islâmico como uma entidade que é apóstata, que promove heresia, e isso caberia até pena de morte. Que maravilha, então o governo é moderado. Epa, não é bem assim. Não é bem assim. Então, por isso que eu quero fazer essa live. Primeiro, para explicar para vocês quem é a Universidade de Al-Azhar, para quem ainda não conhece. Universidade de Al-Azhar é simplesmente a principal instituição acadêmica, é o principal centro ideológico do mundo sunita. A gente sabe que os muçulmanos, as duas principais vertentes, e eu gosto de ser bem didática, né, com vocês, porque eu sei que tem gente que está vendo pela primeira vez esse assunto, e é muito complexo mesmo. Então, o Islã, as duas principais correntes são justamente o sunismo, que alguns pesquisadores dizem que são 85% ou 90% da população, dependendo aí de quem você, né, vai pesquisar, e o xiismo, 10% ou 15% da população global de muçulmanos. Então, essas são as duas principais vertentes. O centro ideológico que comanda o pensamento sunita, ou seja, da maioria esmagadora de muçulmanos no mundo, fica justamente lá no Cairo, Egito, e se chama Universidade de Al-Azhar. O grande imã dessa universidade, desse centro ideológico, que é o mais importante do mundo sunita, eu vou repetir isso sempre, o grande imã, ou sheik, é muito conhecido da imprensa ocidental, ele é líder da taquia. Quem não sabe que a taquia é a obrigação de todo muçulmano, é uma estratégia muçulmana de mentira, de dominação, né? Segundo essa estratégia, todo muçulmano deve mentir, desde que para um infiel, né, para você, né, desde que seja para expandir a sua fé, né, através da mentira. Tá. E o pior é que eu não tô. Sim, o Gil está dizendo que o Egito é o berço do salafismo, é isso? Eu não estou enxergando bem, que eu estou com a luz aqui na cara, né? Cadê? Não, salazarismo. Salafismo. Tá, salafismo. Sim, então o Egito, essa Universidade de Al-Azhar, ela traz justamente essa ideia, como acabou de falar o Gil, dessa doutrina, né, salafita, né, do salafista, né, que justamente é o que vocês chamariam de extremismo islâmico, mas eu chamo de Islã ortodoxo. O verdadeiro Islã é justamente dessa vertente salafista, porque essa vertente ela é revivalista, ela procura viver o Islã conforme apregoado pelo seu profeta Muhammad, conforme apregoado pela Sunna, pela tradição islâmica, né? Então é essa a visão que impera no mundo ortodoxo, que todo mundo cisma, que é fundamentalismo islâmico, gente. Fundamentalismo islâmico não é uma questão de terrorismo, fundamentalismo islâmico é o Islã de fato. Ponto, ok?
Pois bem, então essa universidade, né, é ela que domina que domina as interpretações do Islã em todo o mundo. Ai, que bom que o professor tá me tá concordando comigo, né? Porque quando a gente é assistida por quem conhece, o Gil ele é especialista em terrorismo islâmico, né? É um estudioso da área, então legal, ele está concordando. Pois bem, então, para você que pensa então que pelo fato dessa autoridade nacional egípcia condenar a Universidade de Al-Azhar, porque a Universidade de Al-Azhar, entendam bem, ela não condena apenas o Estado Islâmico, ela não deixou de condenar apenas o Estado Islâmico. A Universidade de Al-Azhar, ouçam o que eu vou dizer, não condena nenhum grupo terrorista islâmico sunita no mundo. Na história dessa universidade, não há condenação, ou seja, o Boko Haram, que agora está fazendo uma limpeza religiosa, está promovendo genocídio contra cristãos lá na Nigéria, Boko Haram, que ninguém fala na imprensa. Agora mesmo, essa semana, eu noticiei que 2 cidades foram tomadas, pessoas foram mortas, prédios do governo, casas destruídas, queimadas e tudo mais. Assim, o Gil está falando que é predominante no mundo islâmico, dividindo o protagonismo com o arabismo. Só que, Gil, eu não vou entrar muito na questão doutrinária, senão o pessoal vai, né? Eu vou tentar ser mais pragmática, né? Ainda mais que a maioria não tem noção, né? O arabismo, a doutrina que nasce na Arábia Saudita, né? Enfim, essa doutrina que vocês chamariam de extremista, mas é islã ortodoxo. Pois bem, então o que ocorre? Para você que pensa que porque autoridades egípcias estão brigando aí, estão chateados com a Al-Azhar, porque ela diz, nós não vamos condenar o Estado Islâmico como uma entidade herética, né? Então, fiquem sabendo que a realidade não é porque o Egito é um Estado moderado. Não é um Estado moderado. E por que não é? Porque, de fato, essa autoridade que eu acabei de falar para vocês tomou essa posição depois de junho, né, trouxe essa revolta depois de junho, quando ocorreu um ataque terrorista do Estado Islâmico, leia-se, jihadista, tá? Terrorista para nós, infiéis, né? O nosso vocabulário é esse, mas lá é jihad. Então, o que ocorre? Há muito tempo estão acontecendo ataques terroristas diversos lá no Egito, no Cairo e principalmente na Península Arábica. E na Península Arábica, quem está efetuando esses ataques é uma entidade que fechou aliança com o Estado Islâmico. Então, essa entidade egípcia, né, que representa a imprensa estatal do país, essa autoridade, deixa eu ver, eu não tenho o nome dele aqui não, eu estou longe aqui, então vai ficar difícil ler. Essa crítica ela só veio depois que em junho ocorreu um ataque terrorista que matou um oficial e soldados egípcios lá na Península Arábica. Ou seja, gente, essa condenação, essa revolta contra uma entidade, a principal entidade islâmica do mundo sunita, não veio porque eles mataram cristãos ou porque eles promovem a doutrina de que tem que ter escravidão sexual, que deve-se matar apóstata, deve-se comer gente, é isso mesmo, eu já falei, volto a repetir, a Universidade Al-Azhar também já pregoou na sua doutrina que, ainda que uma entidade governamental, um líder político ou religioso proíba, qualquer muçulmano verdadeiro, não pode ser qualquer um, não, gente, não pode ser qualquer um, né? Não pode ser um murtado, né? Não pode ser um apóstata. O verdadeiro muçulmano ele tem o direito de matar um outro muçulmano que deixa a fé para se ligar ao cristianismo ou se tornar um ateu, seja lá o que for, se ele abandonar a religião, segundo livros, literatura da Universidade de Al-Azhar, baseada na Sharia, né, baseada em tudo aquilo que o nosso querido não, que esse senhor, né, o profeta deles, ensinou. Então, segundo a universidade, o que poderia acontecer? O cidadão podia matar
o murtado, né, que é o apóstata, e comer a carne dele como um churrasquinho. Já falei isso e volto a repetir. E num desses links que eu vou juntar aqui tem essa historinha básica para vocês. Então, na realidade, ele ficou indignado porque militares egípcios foram mortos. Então, do tipo, está havendo uma jihad entre muçulmanos no Egito. Né? O problema hoje do Egito não é para o próprio Egito, não é a perseguição dos coptas que estão sendo mortos, que estão sendo degolados, passando por uma situação terrível, que estão tendo que deixar o país aos milhares. Não é isso. O que preocupa eles é justamente essa briga sectária que existe entre eles, a jihad entre eles, porque o muçulmano ele pode matar o outro se o outro for um apóstata, se o outro não fizer as guerras de Alá como devem ser feitas, né? Não tiver a interpretação correta. E a interpretação correta, segundo a Universidade Al-Azhar, é a salafista, que é essa que vocês chamam de forma equivocada de fundamentalista e extremista. Pois bem, então, como ocorreu essa morte, houve indignação deles, né? E esse chefe, esse chefe dessa agência, ele fez essa condenação pública e cadê? Eu quero ver aqui outras notícias. Tá. E o que ocorre? Que eu achei interessante. Ele reclamou porque é interessante, gente. Isso a gente vai ver que é uma modalidade de estratégia de mentira chamada Kitman, na minha visão. Eu não sei se o Gil vai concordar com essa minha visão, porque são 4 estratégias de mentiras que a gente mais vê no mundo muçulmano. A gente vê taquia, tauria, Kitman, Muruna, né? Então, assim, as pessoas... Tauria, né? Eu falei tauria? Nem sei, gente. Eu estou aqui, sabe, tentando respirar para falar com vocês. Mas eu vejo isso como Kitman e eu vou explicar depois por quê. Então, o que ocorre? Qual é a posição da Al-Assad em relação ao Estado Islâmico? Algumas autoridades da Al-Assad dizem que, apesar da natureza criminosa das ações, alguns chamam até eles de terroristas, por isso é que eu digo que é mentira, que eles estão usando uma estratégia de mentira. Tem autoridades da Universidade Al-Azhar que não são as principais, eu já deixo claro. As 2 principais autoridades, o Sheikh, o grande imã, Ahmed Al-Tayeb, e o vice dele, que é o Shuman, né, um sheik chamado Shuman, os 2 principais líderes, assim como o conglomerado lá que toma, né, os clérigos que tomam decisões, eles já definiram que não deve-se condenar o Estado Islâmico e nenhuma organização aqui entre nós terrorista como herege. Eles não fazem isso, nunca fizeram e disseram que não vão fazer. Mas alguns deles, né, alguns clérigos chamam o Estado Islâmico de entidade terrorista. Então, eles dizem que a posição da Al-Azhar é que, apesar da natureza criminosa, né, ou seja, de alguns crimes que o Estado Islâmico praticaria, detalhe, crime porque é contra... Desculpa, outro muçulmano, tá? Não é crime porque mata, decapita cristãos, minorias, porque pega mulheres como escravas sexuais. Não. O que ocorre? Quando um muçulmano do Estado Islâmico mata outro muçulmano, são 2 muçulmanos. Então, a Al-Assad é obrigada a dizer, não, isso é uma atividade criminosa, mas olha o que eles dizem, que apesar da natureza criminosa, ou seja, muçulmano matando muçulmano, não matando cristão. Então, apesar dessa natureza criminosa, das ações dos terroristas, um muçulmano que não renunciou à Shahada, proclamando que há um Deus só, né, que é Alá e apenas um profeta, né, esse é a Shahada, é o testemunho de fé deles. Diz que segundo a posição da Al-Assad, se o cidadão proclamou a Shahada, acredita num só Deus, e no dia do juízo, né, ainda tem essa, acreditar no dia do juízo, ele não pode ser acusado de heresia. Então, vocês entenderam? Então, o que acontece? Tem autoridades que falam, isso é terrorismo, isso é crime, porém, a gente não pode acusar um muçulmano que mata outro muçulmano de apóstata, de praticar heresia, pelo simples fato de que eles são muçulmanos, cumprem os 5 pilares do Islã, proclamaram a Shahada, que é o testemunho de fé, e acreditam no dia do juízo. Então, nós não temos como
condenados. Vocês entenderam a gravidade disso? Né? Então, a Universidade de Al-Azhar vem sofrendo muitas críticas por causa disso, a gente tem que falar a verdade, só que muitas em tese. Por quê? Num dos vários artigos que eu li para fazer essa live, é importante a gente frisar que quando o Sisi, que é o presidente do Egito, ele começou a bater de frente com Ahmed Al-Tayeb, o sheik, né, dessa Universidade de Al-Azhar, ele começou a ter problemas sérios. Por quê? Inicialmente, quando ele foi inserido no poder, ele tomou o poder com todo o apoio da população que não aguentava mais a Irmandade Muçulmana comandando o país. Então, quando o Sisi tomou o poder com o apoio popular, o que aconteceu é o seguinte, ele não estava preocupado com o extremismo. A verdade tem que ser dita, gente. O Sisi permitiu, segundo ativistas e a imprensa, parte da imprensa egípcia, ele permitiu que o salafismo, né, tomasse os púlpitos das mesquitas e tivesse uma boa injunção no meio dos egípcios. Né? Então, ele permitiu que o salafismo, gente, a Irmandade Muçulmana é salafista, permitiu que eles continuassem tendo voz na sociedade. Aí complica a coisa, né? E, segundo ativistas, ele não estava preocupado em coibir esse extremismo. Quando é que a coisa começou a mudar? Quando o seu governo, porque aquela coisa, gente, quanto a Irmandade Muçulmana que estava fazendo terrorismo, né, no tempo da Irmandade, aquela coisa, mas quando o Sisi tomou o poder, ele começou a perseguir o pessoal da Irmandade Muçulmana, aí o negócio estreitou. Mas, em compensação, quando o Estado Islâmico, quando uma organização terrorista lá na Península do Sinai fechou aliança com o Estado Islâmico e começaram a acontecer ataques terroristas não somente lá, como no Cairo, né? Ele viu que o negócio era sério e aí resolveu, gente, só porque o governo dele estava se tornando instável e tentaram retomar, realmente causar instabilidade no governo dele para ver se conseguiam retomar, porque isso é jihad, gente. Ataque terrorista no mundo muçulmano é jihad, e o objetivo é o quê? Propiciar que a Sharia, como deve ser interpretada, bonitinha, segundo o óculos salafista, que ela seja implementada naquele Estado muçulmano. E é bom lembrar que os próprios muçulmanos, a sociedade egípcia é muito religiosa, mas mesmo assim não aguentou o fardo da Irmandade Muçulmana. Então, o Sisi começou a bater de frente com esse Ahmed Al-Tayeb, que é amigo do Papa. Beijinho, vocês já viram o beijinho? Eu já botei os beijinhos deles lá, né? São muito amigos, enfim. E eu tenho um artigo, eu vou postar aqui o artigo que eu escrevi sobre esse camarada, né? Que é perigosíssimo. Então, o Sisi, quando viu que a jihad, enquanto ela estava matando só cristão, beleza, mas quando ele, claro, beleza em tese, ele fazia também alguns discursos fingindo que apoiava os cristãos coptas, né, lá no Egito. Mas quando o seu governo começou a sofrer com muitos ataques terroristas e a situação ficou no cenário internacional, ficou até complicada para ele, o que ele fez? Começou a bater de frente. Tentou mudar a lei para que Ahmed Al-Tayeb, o amigo do Papa, que apoia abertamente o terrorismo, porque apoiar Estado Islâmico é apoiar terrorismo. Acabou, tá? Boa noite a todo mundo que está entrando aí, tá bom, gente? Então, o que ocorre? Ele tentou mudar a lei, não conseguiu. Ahmed Al-Tayeb continuou no poder. Ele também, através de um dos seus muitos ministérios para lá, ele fez com que as mesquitas tivessem pregações elaboradas pelo governo, para mudar aquela linha extremista que estava cooptando entre os muçulmanos os salafistas que iam tentar derrubar o governo dele. Porque é assim, gente, o mundo muçulmano é assim, é lindo, maravilhoso. Então, não tem democracia. Egito não está acostumado com democracia, nada disso, tá? Lá é a Sharia mesmo que comanda o negócio, né? Tudo é maquiado lá. Então, aí ele vai e passa a determinar como é que deveriam ser as pregações lá nas mesquitas. Além disso, ele pegou e, através de outro ministério, ele procurou promover uma mudança na bibliografia das escolas, porque até então a Universidade de Al-Azhar que comandava exclusivamente
toda a área do ensino, desde a mais tenra idade. Então, eu já falei aqui da questão até do canibalismo, que eles dizem que é normal, escravidão sexual, tudo isso é normal. E isso estava na doutrina que ele ensinava para as crianças. Então, o Sisi, preocupado com o seu poder, não é com o povo e nem com as minorias, por isso que nunca foi um Estado muçulmano, até porque no Egito mais de 90% das mulheres sofreram mutilação genital feminina. Um país moderado não tem mais de 90% das suas mulheres mutiladas, na verdade. Enfim, então ele começou a bater de frente, só que o que aconteceu, gente? O Ahmed Al-Tayeb, o chefão dessa Universidade Al-Azhar, que é a principal entidade no mundo muçulmano, sunita, o que ele fez? Ele teve apoio dos principais centros islâmicos, dos principais clérigos do país. Então, entenda bem, ele já tinha a universidade na sua mão, porque tem professores que advogam outra tese, até tem, mas não tem voz para isso, para mudar. Vocês sabem que no mundo muçulmano essa coisa de minoria que é contra extremismo e tudo mais, é muito complicado a gente avaliar. Eu já expliquei isso para vocês. Então, ele teve protestos de clérigos importantes, de muitíssimos centros ideológicos, e por isso ele permaneceu no poder, e por isso a Universidade Al-Azhar continuou ditando as regras no Egito. Então é isso que está acontecendo. Aí o que ocorre? Eles até, algumas autoridades lá da Universidade Al-Azhar até reconhecem que seriam terroristas do Estado Islâmico, mas eles, em todas as aparições, e eu tenho aqui link mostrando o vice-líder dessa universidade dizendo em TV egípcia, olha, eles praticam crime sim, mas nós não podemos condená-los como heréticos. Então, isso acaba trazendo um grande problema. Inclusive, eu tenho... Cadê? Eu queria trazer para vocês aqui a parte da fala. Olha aqui. Cadê? Quando eles fazem esse pedido para o imã, né, para esse Ahmed Al-Tayeb, essa autoridade, né, essa autoridade egípcia ainda diz: eu não concordo, não é suficiente considerá-los corruptos da terra, porque também a Universidade Al-Azhar reconhece que eles praticam até crimes, isso não deixa de reconhecer. Então, olha o que diz a autoridade egípcia: não é suficiente considerá-los corruptos da terra, que é um termo da Sharia, né? E condená-los à morte, porque o que eles fazem não é apenas corrupção da terra, mas um crime contra a religião de Alá, que exige paz e moralidade. Aí vocês veem que isso aí já é uma mentira, já é uma estratégia islâmica, porque a religião não promove paz, coisa nenhuma. E diz, proíbem prejudicar muçulmanos, a religião, segundo, né? Ou não muçulmanos, que é mentira, porque pode prejudicar sim não muçulmanos, e protegem suas vidas e honra. O terror nunca foi um produto do Islã. Então, prestem atenção, gente. Essa entidade governamental mente descaradamente, numa coisa fala a verdade. E é aí que a gente vê o caso de uma estratégia de mentira que eu acabei de falar aqui, chamada Kitman. Né? A gente fala muito em taquia, mas eu quero trazer vocês para o universo islâmico. Então vamos aprender alguns termos que eu já falei também aqui em live, e um deles é Kitman. O que é um Kitman? É uma meia-verdade. Kitman é uma mentira, é uma ocultação, é uma omissão que eles fazem para dar uma aparência de verdade, mas ela é meia-verdade. Então, vamos ao exemplo. Ao exemplo aqui do que ele falou no discurso dele. Quando ele diz não é suficiente considerá-los corruptos da terra e condená-los à morte, porque o que eles fizeram não é só corrupção, né, mas um crime contra a religião de Alá, beleza, até aí é verdade. Realmente, quando um muçulmano mata um outro muçulmano, ele está cometendo um crime. Quando mata você, não. Tá? Quando exige de você a jizya, um imposto para o dhimmi, os cidadãos de segunda categoria, que seria você, né, como não muçulmano, mas
quando eles matam o muçulmano, eles estão violando a lei. Então, até aqui, ele está falando a verdade, legal. Só que a partir daí ele começa a mentir para o bobão, porque isso vai para o exterior, a imprensa pega essa parte para enganar você, para fingir que o Egito é moderado. Aí ele diz: olha, mas a religião ela exige paz. É mentira. Ela exige paz, virtude, moralidade. Virtude e moralidade, pelo amor de Deus, são conceitos ocidentais. Porque quando você fala, por exemplo, em moralidade, do ponto de vista ocidental, você nunca vai, por exemplo, imaginar um homem, ou virtude, um homem casando com uma criança de 6 anos e tendo sexo com ela, né, com os 9 anos, como acontece em alguns países muçulmanos hoje. Então, essa coisa de moralidade é conceito nosso. O Islã é imoral e amoral também. Ele consegue ser as duas coisas. É imoral no nosso ponto de vista, na nossa perspectiva, e é amoral porque eles não estão baseados nesses nossos conceitos filosóficos de virtude, moral, justiça. Não, a justiça não, eles até têm o conceito de justiça deles. Mas virtude moral, pelo amor de Deus, isso não passa pela cabeça deles, principalmente na nossa ótica. Então ele diz aqui que não pode se prejudicar nem o muçulmano e também não um não muçulmano, né? Aí a gente já vê que é mentira. Então, por isso que eu estou trazendo aqui um discurso da autoridade egípcia criticando Al-Assad, porque não quer reconhecer o Estado Islâmico como uma entidade herética que não segue o Islã, mas nesse mesmo discurso ele mente. Quando ele diz, olha, não pode prejudicar não muçulmano. Mentira. Quer um exemplo? O próprio governo muçulmano egípcio, que não é moderado, não permite que cristãos reconstruam as suas igrejas que foram destruídas pelos bonzinhos muçulmanos jihadistas que estão há muito tempo, na realidade há séculos, submetendo a comunidade copta que pré-existe a eles, os cristãos coptas pré-existem aos muçulmanos e foram subjugados, foram mortos, espoliados pelo expansionismo islâmico. O Egito era uma terra cristã. Então, o que ocorre? Hoje, inclusive eu já tive conversações com egípcios coptas, uma família que esteve aqui no Brasil, estava abrigada aqui no Brasil, que eu não podia entrar em maiores detalhes por perigo de terrorismo, né, em relação a eles, perigo de morte, mas eles me disseram: Deia, o que acontece no Egito é o seguinte: nós cristãos somos pressionados, pressionados de uma forma muito aguerrida, muito violenta, agressiva, a se converter ao Islã. Tanto é que os piores impostos somos nós, os piores não, os mais caros impostos somos nós que pagamos. Eles fazem toda uma estrutura para tentar nos obrigar a bandar, meu Deus, calma, gente, a tentar mudar de religião, nos transformarmos em muçulmanos. Então, existe todo um sistema que não protege, em hipótese alguma, a comunidade copta lá no Egito. Mas a autoridade está dizendo aqui, ó, não pode prejudicar não muçulmano, quando de fato é mentira. E isso se chama kitman. Eu, nas próximas lives, vou falar sobre Tauria, vou falar sobre Muruna, ok? Mas hoje eu quero trazer só esse conceito de kitman, até porque a Al-Assad usa esse conceito quando fala do Estado Islâmico e de outras entidades jihadistas. Por quê? Eles vão e metem o pau no terrorismo, né? Mas ao mesmo tempo, olha aí a meia verdade, eles metem o pau no terrorismo. Não terrorismo, gente, quando mata egípcio, ok? Muçulmano. Como no caso, em junho, que mataram soldados e oficial egípcio. Então, eles chamam isso de terrorismo, porque mataram muçulmano. Então, são terroristas. Porém, mesmo eles condenando o terrorismo, eles, na sua doutrina, eles batem palma e apregoam a jihad como necessária para o expansionismo islâmico. Eles batem palma, eles enaltecem, eles colocam, não vou dizer nem no imaginário, eles incutem na mente das crianças, dos adolescentes, que a jihad é necessária para o expansionismo islâmico. Então, entendeu bem? Ao mesmo tempo que eles
batem lá no terrorismo, porque é morte de muçulmano, eles vão dizer, não, mas a jihad é necessária, né? Nós podemos matar, sim. E, inclusive, muçulmanos considerados apóstatas. Eu não sei se deu para entender, gente. Ó, muito boa noite a todo mundo que está entrando aí. Então, não sei se vocês não entenderam, aí pergunta que depois eu posso falar sobre isso. Agora, outro detalhe. Então, quando o Sisi começou a bater de frente com Al-Assad, porque estava com preocupação em relação ao seu próprio governo, né, um aumento da violência, do terrorismo e tudo mais, a guerra foi tamanha, né, e se perdura até hoje. E um dos motivos da Al-Assad não condenar o Estado Islâmico como entidade apóstata é básico, gente. É porque simplesmente, se ele fizer isso, vai ter que fazer se ela fizer isso, vai ter que fazer também em relação à Irmandade Muçulmana, que sempre promoveu o terrorismo. Sempre, gente, promoveu. Está no âmago da criação da Irmandade Muçulmana e da sua perpetuação em todo o mundo muçulmano. Só que o que ocorre? É problema conceitual. Para Al-Assad, a Irmandade Muçulmana não promove jihad, mas mata muçulmanos. Então, como é que ela vai fazer isso em relação ao Estado Islâmico? Vocês deram para entender? Então, ela vai ficar numa situação difícil, porque tem entidade terrorista que eles dizem que a questão é jihad. Então, não tem como eles publicarem a fátua, porque o governo já pediu para a Universidade Al-Azhar publicar uma fátua. O que é uma fátua? Fátua é decreto islâmico, ok? E essa fátua era justamente para condenar como apóstata qualquer muçulmano ou organização que pratique o terrorismo. Então, o governo, tentando parar um pouco o terror no Egito, sem preocupação de direitos humanos, tá? Eu já falei isso aqui 1000 vezes, mas para você que está entrando agora. Eles pediram para essa universidade, que é a mais importante do mundo, editar uma fátua, publicar uma fátua, condenando como apóstata, porque aí o cidadão poderia ser morto. E a entidade poderia ter as suas lideranças também mortas e tudo mais, né? Porque a apostasia da morte, né? Lá. Então, eles já viam isso do tipo, olha, são terroristas, devem ser mortos, porque eu sou governo e eu não quero perder nessa jihad. Então, eu, como governo, vou usar um conceito ocidental para não ficar mal com o Ocidente e, ao mesmo tempo, tentar me proteger. Só que no mundo da jihad não é assim que funciona. E o terrorismo, de fato, para a Universidade de Al-Azhar é uma ação jihadista. Agora, um outro detalhe que eu queria trazer antes de terminar a live, já que eu quero frisar só essa questão mesmo da Universidade de Al-Azhar e as mentiras que ela promove. Cadê? Tem uma parte aqui que eu achei interessante das anotações que eu fiz e que eu queria trazer para vocês o nome de duas entidades, de dois ativistas, não, um é um ativista de direitos humanos e o outro é um prêmio Nobel de literatura. Gente, prêmio Nobel no Egito. O que aconteceu? Eles dois, não lembro o nome agora, mas vai estar aqui o link, enfim, né? Eu estava procurando aqui o nome deles. Cadê? Deixa eu ver se eu. Eu acho que agora eu vou acessar. Deixa eu ver aqui. Que eu queria trazer o nome deles. Eu achei muito. Eu acho interessante a gente dar nome. Tá aqui. O que aconteceu? O Naguib Mahfouz. Olha o nome, gente. Vê se dá para decorar isso. Naguib Mahfouz. Naguib Mahfouz era um prêmio Nobel no Egito, tá? Ele era secularista, ele não era religioso. Então ele advogava pela reforma do Islã. Ele era contrário a essa coisa da Sharia e tudo mais. Então o que aconteceu? Apesar da Universidade de Al-Azhar promover mentira aí no mundo ocidental, dizendo, olha, nós nunca condenamos ninguém por heresia no mundo muçulmano. Mentira! Esse senhor, prêmio Nobel da Paz, chamado Naguib Mahfouz, foi morto depois que a Universidade de Al-Azhar o condenou pelo quê? Por heresia. Ou seja, querido, você que está me assistindo, um país que se diz moderado, a principal entidade desse país condenou como apóstata. Aí o que acontece? Uma sentença de apostasia dá o quê? O direito a todo e qualquer muçulmano de
acabar com a raça dele. Então, esse senhor morreu, se eu não me engano, acho que foi ele que morreu na frente da casa dele, degolado. Cadê? Tá aqui, deixa eu ver, foi ele. Ó, sim, ele era prêmio Nobel de Literatura e ele foi esfaqueado, né, foi degolado com uma faca quando tinha 82 anos de idade fora da sua casa. Então, esse senhor foi morto porque, pela Sharia, há uma determinação que qualquer muçulmano pode matar um outro apóstata murtad, que violou, né, a Sharia, e nesse caso eles tinham a palavra de condenação da mais importante entidade islâmica. O outro que foi morto, o nome dele é Farag Foda, tá? É o nome dele, tá, gente? Farag Foda. E ele era um ativista de direitos humanos e também foi morto depois que a Universidade de Al-Azhar o condenou porque ele queria reforma no Islã. Então, gente, essa é a cara do Egito. Essa. E tem mais um detalhe. O Sisi hoje está com um problema muito sério, inclusive dentro das Forças Armadas, porque existe uma facção terrorista já, que não é do Estado Islâmico, que está trabalhando e já cooptou vários oficiais. E é por isso que ele tem lutado com o Ahmed Al-Tayeb para tentar arrancar a base extremista na nossa visão, tá? A base salafista do verdadeiro Islã, que a Universidade de Al-Azhar está propagando. Então, eu espero que vocês tenham entendido, ainda mais esse conceito aí que eu procurei trazer para vocês porque, gente, até para eu falar é complicado, porque a garganta está seca, e dificuldade de respirar. Mas trouxe até esse conceito de Kitman, mostrando como eles usam para manipular, né, as informações e enganar você. Então, com base em tudo que eu falei para vocês, entendam bem, como no Brasil entidades muçulmanas se veem no direito de criticar e de também processar ativistas de direitos humanos que ligam o Islã ao terror. Entendam bem, vamos refletir isso aqui. Eu estou refletindo como advogada, internacionalista, como jornalista e fundamentada em links que vêm direto do mundo muçulmano. Eu tenho aqui uma quantidade de material enorme mostrando todas as falas dessas autoridades. Eu tenho os links aqui. Então, como é que entidades muçulmanas aqui no Brasil dizem que o Islã é a religião da paz quando a Universidade de Al-Azhar, que é o principal centro ideológico sunita de todo o mundo, não aceita chamar Estado Islâmico, Boko Haram, Al-Qaeda, Al-Shabaab e tantos outros grupos terroristas, eles não são condenados por apostasia, por heresia, porque seguem o verdadeiro Islã. Por quê? Porque declararam a Shahada, porque acreditam no juízo final, no dia do juízo. Então, percebam bem, uma religião que o seu principal centro ideológico determina que, ou melhor, se nega a condenar uma ação, porque essa ação ela espelha o verdadeiro Islã, essa entidade ela está vinculada, e eu faço uso agora, né, da fala de ativistas de direitos humanos no Egito e também de jornalistas no Egito. Então, eu quero deixar claro para você que, de repente, é um muçulmano ou de alguma entidade brasileira que está ameaçando todo mundo de processo, que está acontecendo muito no Brasil, eu quero deixar claro o seguinte: eu estou hoje, nessa noite, reverberando como jornalista um conglomerado de decisões que formam, inclusive, que estão fundamentados na Sharia, que é a lei islâmica, e eu estou fazendo uma crítica não em relação ao muçulmano. Eu não tenho ódio, eu não tenho revolta, eu não tenho ira contra muçulmano. Aliás, eu sou a única entidade no Brasil que já deu voz a muçulmanos que sofrem genocídio no mundo muçulmano, né? Eu não vejo aí as entidades islâmicas dando voz, principalmente quando o grupo muçulmano que sofre violações de direitos humanos é de outra corrente sectária, né? Quando é sunita, não se preocupa com o xiita e quer mais é que se exploda. Vamos dar um exemplo? Caso da Arábia Saudita, guerra por procuração com o Irã.
lá no Iêmen, vocês veem as autoridades islâmicas, ou melhor, as representações islâmicas sunitas no Brasil, reclamando que o Brasil é o país que exporta, é o quarto maior exportador de bombas de fragmentação e está matando a população mais pobre do Oriente Médio? Vocês veem alguma entidade sunita denunciando a Arábia Saudita? Não, porque as entidades sunitas apoiam a Arábia Saudita com toda a penalidade draconiana medieval perversa que tem em relação à sua população, aqueles que violam a Sharia. Então, a minha preocupação é também com o próprio muçulmano como ser humano. Todo ser humano merece o nosso respeito, e eu sei que muitos muçulmanos são obrigados a seguir a Sharia. Se pudessem, não iam cumprir os absurdos que estão descritos nessa lei perversa medieval. Então, eu estou trazendo voz, né, daqueles muçulmanos que foram assassinados, e as entidades brasileiras nem lembram. Eu trago a voz hoje desse senhor que eu acabei de citar o nome dele, que foi Prêmio Nobel, né? Prêmio Nobel da Paz, ou da Paz não, de literatura, e foi assassinado porque a principal entidade islâmica o condenou por heresia. Um muçulmano, né? Um muçulmano que quer paz, ele é assassinado por apostasia graças a essa entidade que mente dizendo que nunca condenou ninguém, né, por apostasia. Então, você brasileiro precisa entender correndo o Islã, na sua ortodoxia, esse que é apregoado pelos principais centros ideológicos do mundo, no caso do xiismo, lá no Irã, e nem precisa falar, né, de Irã, que a gente está vendo o que é Irã, né? E, no caso dos sunitas, lá no Egito. Então, esses principais centros, com grandes nomes no mundo sunita, como, por exemplo, Al-Qaradawi, que é o líder da União Mundial dos Sábios Islâmicos. Volto a repetir, Al-Qaradawi, líder da União Mundial dos Sábios Islâmicos, que reclamou lá na TV Al Jazeera porque Hitler foi incompetente, não acabou com a raça dos judeus, e ele fez uma reza básica pedindo a Alá para que desse a graça dos muçulmanos terminarem o trabalho que o incompetente, na visão dele, do Hitler não terminou. Foi uma questão de ordem divina acabar com os judeus. Então, é isso que a gente precisa trazer para problematizar no Brasil. Não é problematizar a pessoa do muçulmano, porque eu nem posso. Eu não posso por questão de bom senso, gente. Eu sou advogado, eu conheço a minha lei. Você quer reclamar do Islã? Ao invés de você reclamar do Islã, não, do muçulmano, faz o seguinte, levanta a bandeira, vai para a rua, vai fazer passeata, vai no teu deputado, tá? Vai lá no teu deputado reclamar com ele, porque não criminaliza a Sharia. Eu não aceito que brasileiro venha tocar trombeta contra o muçulmano, né, o muçulmano em si, quando ele não toma postura contra o que é de fato ameaça. Gente, a ameaça não é o muçulmano. A ameaça se chama Sharia, se chama lei islâmica, a ameaça se chama Islã ortodoxo. Então, a tua função é pedir ao teu deputado, ao teu senador, para legislar criminalizando a Sharia no país e criminalizando o próprio Islã ortodoxo. Quando eu digo Islã ortodoxo, é esse que eu acabei de fazer a live, e que estão todos os links aqui. E que eu estou trazendo voz de jornalistas, de ativistas de direitos humanos, porque eu estou trabalhando aqui como ativista. Eu estou problematizando a religião. É o que eu estou fazendo. Aí alguém vai falar, mas parece discurso politicamente correto. Meu amigo, é fácil você dizer isso quando você não é um dos vários ativistas que está tomando processo pela venta, porque a nossa lei já se submeteu à Sharia há muito tempo. Então eu tenho que obedecer à lei do meu país. A lei do meu país é clara. O Islã ortodoxo não foi proibido por esse país. Na nossa Constituição deixa tudo quanto é tipo de religião, mesmo que essa religião seja expansionista, que sangue tenha sido vertido de cristãos, de minoria, não importa. A nossa Constituição aceita todo tipo de religião como linda, bela e que tenha direito de ser professada nesse país. Então, cabe a você mostrar para o legislativo o seguinte: o Islã não prega paz,
Os países muçulmanos todos perseguem homossexuais, as minorias sofrem, há casamento forçado, né? Há mutilação genital feminina, são várias atrocidades. Isso tudo baseado nos escritos sagrados deles. E nós precisamos problematizar o Islã. Eu não estou nem aí para os muçulmanos. Se a muçulmana quer usar hijab, é problema dela, quer usar burca, é problema dela, porque elas podem usar. Elas podem usar e eu não vou criticar jamais, tá? Eu vou criticar sim, quando o Detran passa por o Detran não, o judiciário passa por cima de um regulamento do Detran para impor a Sharia, como aconteceu em Brasília, e em outros lugares também, que uma muçulmana não aceitou o regulamento do Detran, que manda não ter nada na cabeça, e aí o que ela faz? Ela entra na justiça e a juíza fala, não, a religião tem que ser cumprida. Eu sou contra. O Estado é laico. Religião não tem que determinar nada. O Estado só é laico para a esquerda quando é para acabar com os evangélicos. Quando é para colocar essa doutrina misógina do hijab no seu devido lugar, fica todo mundo quietinho, não tem nada de laico. Vamos esquecer a laicidade do Estado. Então, nesse ponto, eu sou contra as instituições se dobrando diante da Sharia para uma religião mudar os nossos regulamentos e tudo mais. Agora, se a muçulmana quer andar de burca não, porque burca é sempre perigoso, né? A Europa, parte de alguns países da Europa já tem cuidado em relação a isso, porque você fica só com o olhinho de fora, a gente não sabe se é homem, se é mulher, imagina entrar no lugar. A verdade é que a gente não pode confiar completamente quando é burca. Mas se quiser usar o hijab, é problema dela, não estou nem aí. Meu problema não é com a pessoa do muçulmano. O meu problema é com o Islã, porque eu sei as violações que, em nome dessa religião, estão sendo promovidas no mundo muçulmano. Tá? Então, eu espero que hoje vocês tenham gostado dessa live. Eu vou colocar os links todos aqui. E peço a você que apoia o trabalho da ONG Quando a Voz dos Mártires, se você acha esse trabalho importante, peça. Lembrando, tá, gente? Lembrando que o Guga Chakra, o pessoal aí da Globo, Estadão, todo mundo caladinho. O Hamas, agora, recentemente, próximo à fronteira, levou símbolos nazistas, levou suástica, aqueles símbolos normais, porque a gente já sabe, eu acabei de falar, Al-Qaradawi, que é uma das principais autoridades do mundo islâmico, já disse que o Hitler tinha que acabar mesmo com a raça dos judeus. Então, o que ocorre? Eles levaram símbolos nazistas para a fronteira, né? E o que aconteceu? Nada. A imprensa ficou calada e aquela coisa. E eu queria aproveitar também essa oportunidade, gente, para pedir a você, que é cristão ou judeu, porque geralmente esses assuntos quem se preocupa são os cristãos ou os judeus. Vamos parar de confrontos sectários, que eu estou vendo muito nas redes, de acusação, sabe? Os cristãos com as cruzadas e a Inquisição, os judeus que são isso, que são aquilo, inclusive tem cristão aí levando teoria da conspiração, protocolo de sábio de Sião, uma bobeirada. Gente, vamos parar com as brigas. Ontem eu fui atacada de uma forma covarde por um senhor, né, por um senhor que diz que fez aliar, que fez e aconteceu Israel, colocou todo o currículo dele como se isso me interessasse. E só porque eu postei uma foto não, imagens de um muçulmano. Peraí, gente, tá aqui difícil. Um muçulmano segurando o Corão com as mãos limpas, né? E dizendo que nós vamos abrir a caixa preta do Islã e mostrar se tem violência ou não. E na outra capa da mesma revista tinha um evangélico, inclusive com blusa de manga comprida, segurando a Bíblia com as mãos sujas de sangue. E estava lá, extremismo evangélico. Né? Essa publicação foi do ano passado, veio na minha linha do tempo como lembrança e eu resolvi republicar. Então tem um ano isso. Mas estava lá o evangélico, e eles dizendo extremismo evangélico, e dizendo as aberrações que evangélicos supostamente fariam. Aí veio um cidadão acusar e falou de Lutero, de antissemitismo, de diversas igrejas, de genocidas que eram cristãos. E aí eu, inicialmente, de forma educada, eu tentei contrapô-lo, mas ele continuou de uma forma, sabe, terrível, ao ponto de... Gente, foi interessante que teve coisa que eu até ri. Eu descobri até que, na visão dele, eu sou gorda. Até de gorda ele me chamou. Gente, olhem até que ponto chega o extremismo doentio. E um cidadão desse diz que
tá lá nas tropas de Israel, sei lá, fazendo o quê. Aí eu te pergunto, olha como e não sabe, outro detalhe, ele não sabia, ele disse que eu estava formulando teses, eu estava colocando todo mundo contra muçulmano. Eu não coloco contra muçulmano. Quem me conhece sabe que eu só falo de Islã. Eu não falo contra ser humano, eu falo contra uma doutrina que é pernóstica e não ser humano. Porque o ser humano, nem todos os muçulmanos seguem essa doutrina. Então eu não posso falar do muçulmano lato sensu, porque aí eu vou estar realmente errado. Eu não posso julgar todos os muçulmanos por causa da sua doutrina perversa, da doutrina ortodoxa. Então, o cidadão começou a me ofender, me chamou até de gorda, né? Eu falei assim, cara, eu tô gorda agora, sabe? Gente, aí começou a tentar usar, sabe? Eu olhei assim e falei assim, gente, eu não acredito que nós estamos num problema seríssimo, vivendo um problema seríssimo, e vem um senhor que diz que mora em Israel, né? Ele me bloqueou, mas eu fui lá com meu outro perfil, dei uma resposta no perfil dele, mas eu vejo como um absurdo, porque todos os que me conhecem, que me seguem, sabem, e eu posso dizer isso sem medo de errar, que eu sou uma das pessoas nesse Brasil, nesse meio, né, midiático e principalmente no meio diplomático, no parlamento, eu sou uma das pessoas que mais defende Israel. Eu não vi nenhuma entidade judaica, quando o ministro Serra chamou entidades judaicas para tentar formular algum tipo de apoio, se bem que a gente sabia que era taquia, mas tudo bem, para mudar o voto do Brasil em relação a Israel na ONU. Não apareceu nenhuma entidade judaica. Tá? Quando eu ia no Ministério das Relações Exteriores, no governo Dilma e Temer, quando eu ia lá, em alguns momentos defendi Israel, quando necessário, eu não vi nenhuma entidade judaica, eu não vi CONIB, eu não vi a Federação Israelita de São Paulo, a Federação Israelita do Rio de Janeiro, não vi nenhuma entidade defendendo a questão de Israel e tudo mais. Como também não vi entidades cristãs defendendo minorias cristãs que sofrem perseguição religiosa. Mas vi o pessoal defendendo o índio, defendendo o ativismo gay, defendendo o casamento gay, o raio a quatro que vocês possam imaginar. A turba esquerdista estava lá com a sua agenda. Mas os representantes judaicos nem aí, né? Os cristãos também nem aí. E era eu que infelizmente alguns vêm me ofender assim, de graça, que estava lá defendendo Israel e defendendo as pautas que eu acredito, né? Além de Israel, né? Que vocês já sabem muito bem. Então, é lamentável que seres humanos que não conhecem o trabalho alheio venham atacar justamente uma das poucas ativistas que dá palestras em casas legislativas, em igrejas, em escolas, né? É lamentável. Só que quando a gente tem nível, esse tipo de ser, eu fui lá na TL dele, é uma pessoa medíocre, não tem nem, enfim, não tem nenhum tipo de expressão, de expressividade, né, nas redes. Mas isso lamenta. Eu lamento, por quê? Porque a gente está perdendo tempo discutindo. Gente, não há tempo da gente discutir entre nós. Parem com essa bobagem de ficar católico com evangélico ou cristão com judeu e vice-versa, ateu e... Gente, parem com isso. Temos que tornar a nossa pauta uníssona. E a nossa pauta tem que ser: vamos criminalizar o Islã, a Sharia, né? Dizer Islã é complicado porque aí vão dizer, não, mas tem um Islã moderado, enfim, aí vai ter toda uma discussão. Mas a Sharia, ela tem que ser criminalizada. A Sharia tem que ser. Né? Então, eu espero que essa live tenha servido para alguma coisa hoje, né? Que tenha sido útil para vocês. E vou deixar aqui para quem acha que o nosso trabalho deve ser... outra coisa, esse senhor, a única coisa que me entristeceu não foi ofensa a nível pessoal, né? Não foi isso. Isso para mim não diz nada. Eu não estou preocupada com imagem, não estou preocupada. Estou preocupada com isso aqui, tá? Isso aqui eu tenho, né? E eu sei escrever a palavra muçulmano. Ele nem sabia escrever o termo muçulmano, mas enfim. Então, se você apoia esse trabalho e não segue esse tipo de gente, que, por exemplo, ele me acusou, disse: vem cá, a tua ONG recebe dinheiro do governo. Gente, que é isso? Quem me acompanha sabe, é só você que me ajuda aí, né? Eu não tenho nem R$ 2.000 na conta hoje, não tem R$ 2.000 na conta da ONG, são só pessoas físicas, nenhuma igreja me ajuda, nenhuma entidade judaica me ajuda, quem me ajuda são pessoas preocupadas com o seu país e com o ser humano, só.
Então, não recebo ajuda de governo e nem poderia, porque se tiver que criticar, eu critico, né? Então ia ficar complicado também. Então, é isso. Quem quiser ajudar, agência Itaú, ou melhor, Banco Itaú, agência 0036, conta corrente 11573, dígito 1. É isso, gente. Desculpa, né, desabafar aqui o que aconteceu ontem, mas eu fico pasma com essa briga, sabe, com esse conflito, um atacando o outro. Vamos nos unir e fazer o que esse país precisa para ele crescer em todos os sentidos. E uma das formas é justamente tentando impedir o expansionismo do Islã ortodoxo, que assim como ele é tóxico lá no Egito e está trazendo muitas críticas lá, ele também é tóxico em qualquer lugar do mundo, tá bom? Gente, fico por aqui. Se essa semana eu conseguir, a gente passa aqui com mais uma live, tá? Muito obrigada, muito boa noite a todos vocês. Agradeço a todos vocês que participaram da live. Depois eu vou comentar aí, e ao meu amigo Gil, tá? Também que participou aí da live. Uma boa noite para vocês e até a próxima.